Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes, então esperamos você para todo o programa. Queremos dar bom dia agora para o Dr. Vinícius, nosso assessor da área trabalhista, advogado da área trabalhista. Bom dia, Dr. Vinícius. Temos uma notícia ruim, uma notícia boa, quer dizer, uma notícia ruim e uma mais ou menos, né, que pode se tornar uma boa notícia. Como é que nós vamos conversar com o nosso pessoal sobre essa questão estamos em plena campanha salarial e dois pontos que fazem parte, né, são bandeiras da campanha salarial há muito tempo. Uma delas, que é a questão do direito à negociação coletiva, né, que é o sonho dourado do servidor público, ter direito a negociar, assim como o pessoal da iniciativa privada tem, e a questão da database, né, que são coisas que estão interligadas, porém são assuntos bem diferentes, né. Queria que você falasse primeiro a ruim e depois a perspectiva do que pode vir a ser uma boa notícia. Bom dia a todos. Na verdade, havia uma proposição legislativa sobre a negociação coletiva, né? Essa proposição, ela sofreu um veto presidencial e havia uma possibilidade, embora remota, de que esse veto fosse derrubado e, no entanto, não foi, né? Quer dizer, foi mantido o veto e, infelizmente, a negociação coletiva no serviço público não se efetivou pela via legislativa. E, ao mesmo tempo, né, esse importante instrumento na mão da classe trabalhadora do serviço público, infelizmente ainda não foi regulado no âmbito da administração pública. E, ao mesmo tempo, o Supremo, né, tem pautado um recurso em que discute a aplicação da database, que seria uma database para o serviço público, né? Veio com aquela emenda constitucional que trouxe a reforma administrativa e uma alteração, promovendo uma alteração no inciso 10 do artigo 37, em que se fixou uma periodicidade, né, na recomposição do poder aquisitivo da remuneração do pessoal do serviço público. Essa matéria chegou ao Supremo e o Supremo então está se debruçando, está discutindo a possibilidade de se implementar a reposição da inflação, não é, em respeito à garantia constitucional da periodicidade de reajuste. Como não há a lei instituindo a periodicidade do reajuste, implementando, a discussão que está no Supremo, ela se dá no sentido de que, ao menos, haja reposição do índice de inflação, né, desse período em que... Ainda que do oficial, né, que exatamente, ninguém consegue entender qual é a matemática que eles usam para a inflação oficial, né, mas exatamente, ainda que seja ela... Pois é, então o Supremo está se debruçando sobre isso e vai ser uma discussão interessante, obviamente, se vier com desfecho que seja favorável à categoria. Nós, da assessoria, enquanto sindicato, chegamos a ajuizar algumas ações coletivas quando essa discussão ainda se permitia fazer no âmbito do Poder Judiciário. Nós chegamos a levar a efeito algumas ações judiciais, conseguimos algum êxito aqui e acolá, mas infelizmente quando a questão chegava, né, na camada superior do Poder Judiciário, essa discussão morria, né? Essa discussão vinha com uma improcedência. Então a gente está acompanhando muito atentamente essa discussão no Supremo, porque se vier realmente a ser favorável, a assessoria vai estar atenta para encaminhar as ações individuais, pedindo a implementação do índice inflacionário, esse índice de recomposição da inflação, pelo menos dos últimos 5 anos. E como é que está o placar, doutor Vinícius? Atualmente nós temos 4 votos contrários, né? Alguns esperados, né? Gilmar Mendes,
Rosa Weber, infelizmente, é um voto contrário, né? Rosa Weber. E nós temos 3 votos favoráveis. Um do relator, que é o ministro Marco Aurélio, que sempre foi favorável. Eu me lembro que quando surgiu essa discussão no âmbito do STF, discutia-se o reajuste dos subsídios dos magistrados. E quando a discussão esquentou e quando vieram os votos desfavoráveis, ele colocou isso lá, né? Disse, olha, a gente estava recentemente discutindo a recomposição da inflação dos nossos subsídios. Por que não assegurar, então, a outros trabalhadores esse mesmo direito? Quer dizer, ele colocou lá em xeque essa discussão. Então nós temos os votos favoráveis de Marco Aurélio, Luiz Fux e de Carmen Lúcia, né? Faltam 4 ministros ainda a votar e eu acho que com muita pressão, né, do jeito que o movimento vem fazendo, convocando a base para se envolver nesse processo, eu acho que com muita pressão isso pode surtir um efeito favorável. Faltam os votos de Dias Toffoli, tá lá. Inclusive foi ele que fez pediu vista, né? E então ele vai apresentar na próxima sessão, né, em que houver, lembrando que vem um recesso do Poder Judiciário em âmbito superior, né, STF, STJ, Tribunais Superiores. Então quando voltar a pauta é Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Celso de Mello, né, e me fugiu aqui o outro, mas faltam 4 votos. Eu lembrei exatamente desses 3. Falta o 4 também. Lewandowski, exatamente. Ricardo Lewandowski seria o 4, né, dos 4 a votar, dos ministros faltantes. Na perspectiva aí, está 4-3. Teríamos que ter 3 dos 4 votos para poder... O que não é muito difícil de Celso de Mello. Pelos que faltam votar. Celso de Mello é um ministro que tem... Lewandowski. Só o Alexandre de Moraes que tem votado tudo pelo governo, na cartilha do governo, exatamente. Pois é, mas Celso de Mello tem um perfil muito técnico e se ele for coerente com a jurisprudência do Supremo, ele pode dar um voto favorável. Lewandowski tem uma posição mais favorável a essas questões sociais, pelo menos é o que se espera também. Eu não me surpreenderia se houvesse um voto que fosse contrário. Porque é aquele velho ditado, cabeça de juiz você não sabe, né, o que é que vai sair. É questão de entendimento, de interpretação. A máxima, cada juiz uma sentença. Cada juiz uma sentença. Mas eu acredito Exatamente, que com mobilização... Esperemos só também não, né? Vamos continuar exatamente, a pressão mobilizados, que tem sido feita, né, através do FONASEF, do FONACAT, que estamos aí nessa pressão, né? E essa pressão, ela tem tido uma expressão maior pelo FENAJUF, né? Pela FENAJUF, que é a Federação dos Sindicatos da Justiça, tem tido esse empenho maior, essa presença maior, sempre nos dias de votação e conversando com os ministros, né? Eles foram designados por nós, né, pelo geral do movimento, pelo coletivo, eles foram designados como a entidade que está mais atenta, que está acompanhando, que está conversando com os ministros. Inclusive já conversaram com o Dias Toffoli, já conversaram com o Marco Aurélio sobre a questão da retomada, né? Conversaram com o Dias Toffoli para repautar, né, para não deixar de pautar antes do recesso. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? O FONACAT e o FONASEF estão acompanhando atentamente aí esse desenrolar também, assim como a assessoria que tem interesse direto, nós, né? Temos interesse direto em que isso dê um desemboque em uma boa notícia aí para o serviço público, já que a outra notícia nós já praticamente perdemos a esperança de ter vencedora isso. A não ser que venha com a regulação da greve. O direito de greve que falta ser regulado no âmbito do serviço público, né, eu sempre defendi uma proposta do movimento. Nunca existiu uma proposta que fosse do movimento, dos trabalhadores do serviço público, que interessasse diretamente ao movimento. Então pode vir uma regulação do direito de greve no âmbito do serviço público. A gente voltar a ter esse sonho. A discutir, exatamente. Voltar a sonhar. Exatamente. Ok, muito obrigada, doutor Velício. Até o próximo programa. Nosso bom dia para o doutor Leonardo, nosso assessor da área civil. Vamos falar aqui do direito mais pessoal, não é isso, doutor Leonardo?
Exato. Nosso tema hoje é que cuidados básicos a gente deve ter ao assinar um contrato, qualquer que seja ele. Exato. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje eu quis trazer não é bem um tema específico, mas eu queria trazer aqui, pela experiência já acumulada ao longo dos anos na advocacia, certos cuidados que, se as pessoas tivessem, elas evitariam um problema maior na contratação, né? Na assinatura de um contrato ou no contrato tácito, né? Porque, primeiramente, eu queria destacar isso daqui: o contrato, ele não é só o contrato de papel que as pessoas costumeiramente conhecem, né? O contrato, ele pode ser um contrato tácito, né? Ele pode ser, por exemplo, um contrato firmado por um telefonema de telemarketing. Liga para você e diz: olha, o senhor aceitaria esse serviço de internet? Não necessariamente você vai assinar exatamente, um papel, exatamente. Você pode então, aceitar, inclusive, por telefone. Exatamente. Então, o contrato, ele pode ser o contrato comumente, que é o escrito, né? Você assinar, e ele pode ser o tácito. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado também no tácito, porque você vai verbalizar se você aceita aquilo que foi proposto ou não. E às vezes não fica bem claro para você numa ligação e você aceita na ânsia ou na pressa. Ou às vezes não é nem que não fica claro, às vezes fica claro, só que você não anota as coisas e depois você fica na dúvida. Exatamente. Mas será que estava incluído? Será que não estava? Quando chega a conta que você vai ver. Exatamente, exatamente. Então há que se ter um certo cuidado, principalmente nesse tipo de contratação. Mas assim, o primeiro conselho que eu dou, e é o básico de toda e qualquer situação que você vai contratar, é você ler o contrato, né? A pessoa fala: não, mas isso é simples. Não é, Gigi. Infelizmente, o que a gente mais percebe ao longo desse tempo que eu já tenho na advocacia é que muitas pessoas geram problemas para a sua vida pela simples falta de leitura num contrato, né? E por quê? Por que isso? Porque às vezes a pessoa está naquela ânsia, naquela vontade explícita de assinar um contrato, ou qualquer que seja o contrato de uma compra de um imóvel, de um automóvel, o que quer que seja. Ele está naquela ânsia de concretizar aquilo e não se preocupa em verificar, em parar para ler, né? Normalmente são contratos muito longos. Exatamente. Com letras miúdas, né? Ou então 3, 4 páginas, que normalmente as pessoas não... Exatamente, as pessoas não têm o costume, não têm o hábito, isso é uma coisa ou inerente pela boa fé, né? Também. Que ali vai estar tudo que foi discutido. Tudo que foi discutido, exatamente. Mas é o primeiro ponto: pare e leia o contrato. Pare e leia, releia. Por que isso? Porque às vezes, Gigi, um dado, não há nem de má fé, mas um dado, um nome, uma data do cumprimento do contrato, um valor, está digitado errado. E basta você dar uma lida, né, básica, que você detecta: opa, peraí, altera-se antes de assinar. Mas depois de assinado, aí fica complicado, se aquilo for lhe trazer prejuízo. O segundo ponto que eu coloco é justamente esse: você lê o contrato, tem uma cláusula ali que você não está compreendendo, não está entendendo, ou você não está concordando. Aí às vezes a outra pode dizer: não, mas é só isso aqui, isso é simples. Não assim. Se você está com alguma dúvida, aquilo ali não está lhe soando bem, você não está entendendo o que é que se vai lhe favorecer ou se vai lhe prejudicar futuramente, não assim. Procure um profissional que vá tirar essa sua dúvida, para que você diga: não, eu quero assumir esse ônus ou não quero assumir esse ônus. Entendeu? Você assine sabendo o que pode acarretar pelo descumprimento ou não do contrato. Então, esse é o segundo conselho: só assine se você estiver completamente ciente do que está assinando. Se tiver dúvida, não assine. A terceira dica é o que a gente chama de CDA, né? O que é isso, Leonardo? É só uma siglazinha para a gente ter cuidado em 3 coisas de um contrato que são essenciais. Como é que se dá o cancelamento do contrato? Como é que se dá se houver um atraso
no contrato ou se eu quiser desistir. Então, cancelamento, desistência e atraso. Isso pode acontecer em qualquer contrato, principalmente em contratos longos, né? De imóveis principalmente, né? Hoje é comumente você assina um contrato 48, 100 parcelas, e aí você precisa ver no contrato, você está ciente de como é que ele pode ser cancelado, quais são as consequências desse cancelamento. Eu posso desistir? Eu posso rescindir o contrato? Se eu puder, o que é que eu tenho que fazer? Quais são as consequências dessa minha rescisão? Entendeu? Então, essa rescisão ela pode ser voluntária, ela pode ser involuntária, ou seja, por culpa minha ou por culpa da outra parte. O que é que acarreta? Tem multa, não tem multa? Então, eu atrasei, deixei de pagar, qual é a consequência disso para aquela parcela que eu assumi? Então, essas três coisas que a gente resume CDA, tem que ser observado no contrato, porque isso é essencial. São pontos básicos que podem trazer uma consequência absurda em caso de descumprimento. Outra questão é que as pessoas, hoje em dia, Gigi, com acesso fácil da internet, as pessoas se tornaram autodidatas. Hoje, né, infelizmente, muitas pessoas, e eu já recebi pessoas no escritório, inclusive aqui no sindicato, na assessoria, no nosso plantão jurídico, pessoas que chegaram com problemas porque foram na internet e simplesmente pegaram um contrato que estava lá, que é um contrato genérico, ou seja, não foi um contrato feito especificamente para aquela situação daquela pessoa, e aí preencheram elas mesmas o contrato, alteraram elas mesmas o contrato, e que depois venham ter dor de cabeça por conta disso. É o efeito Google. Do Google, exatamente. Não, o efeito Google. Do Google, é verdade. Então, as pessoas hoje, por exemplo, têm uma doença, as pessoas não vão no médico. Elas vão na internet para descobrir o que é isso. Né? Às vezes tomam uma medicação com base naquilo que viram na internet. Gente, isso é muito perigoso. E isso vale tanto na medicina, como vale no direito, como qualquer outra área. Sempre procura um profissional. Você, principalmente em contratos de valores vultosos, aí é que você tem que tomar o cuidado. Entendeu? Às vezes uma economia que você quer fazer para não pagar os honorários do profissional, né? Que lá na frente você vai ver que vai sair muito mais caro. Você não tem, é o barato que sai caro, Gigi. Não, e principalmente para os nossos filiados e filiadas, nós temos você aqui para dar essa assistência gratuitamente. Só vai pagar em caso de não ser concedida a justiça gratuita. Só vai pagar se precisar de algum recurso, né? Exato. Mas, e se tiver alguma vantagem financeira, vai pagar 10% para o advogado. Exato. Fora isso, quer dizer, você não vai ter nenhum custo. Então, você Exato. tem um advogado de graça para você fazer essa consulta. A consulta, exatamente, Gia. Ou seja, hoje a gente fala no direito é o seguinte, é a advocacia preventiva. Você se previne do problema. Exato. Entendeu? Se previne do problema, que é o que as pessoas devem buscar hoje em dia. Porque assim, o interessante é você não precisar entrar com ação judicial. Esse aqui é o interessante. Então, se você puder evitar, evite. Entendeu, Gigi? Então, eram essas dicas que eu queria dar. Não, a quinta dica. A quinta dica era que eu comecei pelo final, que era o contrato, ele pode ser tanto escrito como tácito. Sim. Então também tem que tomar cuidado. Essa era a última dica que eu fiz a primeira. Porque acontece muito, né? Principalmente essa questão de contrato de plano de celular, contrato até de linha telefônica fixa, internet, esses combo, né? De internet, TV e tal. Quer dizer, isso é uma coisa muito comum no dia a dia das pessoas. E é um contrato, é como se na hora que você aceita por telefone, você está, é a mesma coisa que você está assinando um contrato. Exatamente. Né? A importância é a mesma, a lei trata da mesma forma. Da mesma forma. É isso, por isso que eu estou dizendo que são os cuidados que a pessoa tem que ter. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Até o próximo programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. E agora aqui conosco, Valério, nosso assessor político. Bom dia, Valério. Bom dia. Nós vamos falar hoje de um tema político genérico, né? Sobre ideologia. O que é que você tem para nos falar sobre esse tema? Primeiro, parabenizar o programa, né? Que tem tido uma audiência muito boa, né? Nós temos
andando pelas ruas de Natal e as pessoas sempre têm comentado, né, que estão assistindo. Verdade. E o programa está para além, né, da categoria dos filiados, ou seja, e agora com a TV digital, né, Tá chegando também bem melhor nos interiores. bem melhor, e as pessoas estão assistindo, estão gostando. Tem gente que acorda, não sai de casa enquanto não assiste o programa. Certo? Então isso tá de parabéns o sindicato por esse programa. Ideologia é um tema fustigante, é um tema muito atual para os dias de hoje. O que é ideologia? É um conjunto de ideias que é divulgado na sociedade, que tem por objetivo manter o poder ou derrubar o poder. Essa ideologia ela é repassada de várias formas, por meio da televisão, né, das redes sociais, por meio da escola, por meio da família, das igrejas, das religiões. A ideologia que é divulgada hoje, ela visa manter o status quo. É por isso que a grande mídia brasileira é dominada por 6 famílias. Só 6 famílias conseguem ter o poder de dominar a mídia, dominar a comunicação desse país. Por quê? Porque se ocorre uma socialização, existe uma grande possibilidade do povo se rebelar contra esse poder. Veja um exemplo. Foi aprovada uma lei em que era e é possível você criar uma rádio comunitária. Certo? A rádio comunitária, né? E tentou-se que essa rádio comunitária ela fosse criada de forma desburocratizada. E essa lei praticamente ela não vingou, ela não foi à frente. Por que ela não foi à frente? Né? Porque essas rádios comunitárias elas começaram a ter uma força muito grande naquelas cidades, naqueles municípios, e começou a incomodar, né? Começou a incomodar, certo? Então, a ideologia hoje ela é repassada fortemente por meio dos meios de comunicação, e ela incide diretamente no seu agir. A ideologia diz como você deve pentear um cabelo, a ideologia diz como você deve se vestir, a ideologia dita as regras sociais, as condutas, as relações interpessoais. Então a ideologia ela é muito forte na cabeça das pessoas. Ela é tão forte que ocorreu revoluções em alguns países. Por exemplo, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a antiga União Soviética, né, houve uma revolução liderada por um grande líder revolucionário chamado de Lenin. E esses revolucionários dirigiram aquele país por quase 70 anos. Mas, após a morte de toda essa velha guarda, toda essa geração que participou, que construiu, vem a nova geração. E essa nova geração vem com uma nova ideologia e derruba tudo aquilo que foi construído no período revolucionário de 1917. Então a ideologia ela é capaz de mudar uma vida. Então você vai ter a ideologia do opressor, que torna a sociedade como ela é hoje, o machismo, o preconceito, a discriminação,
as pessoas propagam isso sem sentir. Para ter uma ideia de como a ideologia é forte. Aquela velha história de dizer os últimos serão os primeiros. Pode dar suas costas para levar chicotada. Que os últimos serão os primeiros. Você vai ser humilhado e amanhã você vai ser exaltado. O nome disso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Isso é ideologia. Então nós precisamos. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda. Os trabalhadores das situações mais pauperizadas são os que acordam mais cedo e têm que trabalhar durante mais horas e mais tempo, acordando mais cedo. Então, isso não é bem verdade, né? Exatamente. Portanto, diante disso, é muito importante que as pessoas busquem ler. Não só ler uma coisa, não só ler uma literatura, mas ler todas as literaturas. Você tem que ler a orientação da Igreja Católica, você tem que ler a orientação do protestantismo, você tem que ler a literatura umbandista, você tem que ler a literatura do ateísmo, para que você possa formular uma opinião independente. Ou seja, você tem que construir uma ideologia crítica. É preciso que você conheça a história das músicas, para que você possa dizer, eu gosto do MPB, eu gosto do heavy metal, eu gosto do rock, eu gosto do samba, eu gosto, o que mais? Pop rock, tem sertanejo, pop rock, axé, reggae. Você precisa estudar as músicas para que você possa ter uma ideologia crítica, que você não seja aquele que é levado pelos outros, que você não seja boiada, mas que você seja uma boiada, mas um boi crítico no meio daquela boiada, que você possa ter opinião, certo? As pessoas reproduzem as coisas, a ideologia é tão forte que as pessoas reproduzem as coisas sem sentir, né? Elas dizem, parece até que foi uma criação dela, e você fica olhando, ela está só reproduzindo. Hoje nós estamos vivendo um grande caos político nesse país, onde as pessoas expressam a opinião que jamais elas expressavam no passado. Eram pessoas caladas, eram as pessoas que aceitavam tudo, e hoje, nas redes sociais principalmente, colocam as coisas, né, divulgam ideias, que eu tenho certeza que um pouco de leitura aquelas pessoas não teriam esse tipo de comportamento, elas não divulgariam isso. Você vê, inclusive, o camarada que é corrupto, que é mau caráter, ele divulga uma mensagem contra a corrupção, para ter uma ideia como a ideologia é tão forte. Você é corrupto, você é desonesto, mas você divulga uma ideia como se você não fosse, você não se inclui no mundo da desonestidade. Isso é ideologia. A ideologia deixa a pessoa adormecida. Ela é tão forte que faz com que você vá à igreja, fique lá orando a noite toda ou rezando a noite toda, e quando você chega em casa, a pancadaria é grande em cima da mulher, em cima dos filhos, desejando mal ao próximo. Ou seja, ele não consegue ter senso crítico. Se você não tem uma ideologia crítica, você não consegue ter senso crítico. Ok, obrigada, Valéria, então, por esse tema aí, ideologia, para a gente despertar aí, né, um pouco. Nós aqui agradecemos. Chegamos ao fim de mais um programa Sintcef em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.